Por que a endometriose é uma doença tão complexa de se tratar? A endometriose, essa doença tão comum, esse mês de março, que é o Março Amarelo, eu estou aqui no meu canal do YouTube fazendo muito conteúdo para atualizar você, paciente, principalmente, para você não ser enganada e achar que está fazendo tratamento, só que a sua doença pode estar piorando. Essa doença é uma doença com muitas teorias, mas hoje a gente vai falar de alguns detalhes que acontecem lá na célula endometriótica. Porque assim, na fisiologia da mulher, né, vem o estrogênio, a progesterona depois da ovulação, aí ela menstrua, tudo funciona muito bem. Só que quando essa célula, que é a célula endometrial, que tinha que estar só dentro do útero, e ela aparece fora da cavidade uterina, a gente chama isso de endometriose. E essa célula endometrial fora do útero, ela não é a mesma célula que estava lá dentro do seu útero. Essa célula é tão esperta, ela é tão esperta que ela quer ficar lá, ela quer progredir, ela quer fazer fibrose, ela quer crescer, então ela precisa sobreviver. Ela cria mecanismos celulares para que ela sobreviva. Infelizmente, não são células iguais. As células endometrióticas, elas alteram ali mecanismos importantes que você não sabe. Por exemplo, essas células são resistentes à progesterona. A progesterona é um grande mecanismo de proteção, até mesmo a gente não ficar em predominância estrogênica. Então, quando a célula da endometriose lá, a célula que está dando a doença, ela faz uma resistência à progesterona, ela consegue, como consequência, aumentar a quantidade de estradiol ali, o que vai alimentar ainda mais o crescimento desse foco de endometriose. E por isso, essa base, essa fisiopatologia da endometriose, nesse detalhe específico, resistência à progesterona, tem que ficar muito claro para você entender que, por mais que você queira fazer um tratamento supernatural para endometriose, e eu sou favorável sim, até porque uma parte da doença é a parte imunológica, é a parte inflamatória, relacionado ao estresse oxidativo. Então, se você tem um acompanhamento de uma nutricionista que entenda as suas especificidades, não uma dieta anti-inflamatória para todo mundo. Às vezes tem que começar com uma estratégia low food maps, depois para algumas mulheres uma dieta mediterrânea, para outras que têm algumas especificações, ela de repente intolerância ao glúten. Cada caso é o caso, e a dieta tem que ser personalizada também na endometriose. A gente fala aqui nos vídeos de uma forma genérica, mas na consulta precisa de uma personalização. Então você quer um tratamento natural, aí você faz a dieta, você faz o exercício, você faz a suplementação com substâncias antioxidantes, imunomoduladoras, como por exemplo a vitamina D, usa vitamina C, a N-acetilcisteína, o ômega 3, a cúrcuma. São muitos suplementos interessantíssimos para endometriose. Só que, em relação ao hormônio, muitas mulheres não querem usar o hormônio sintético. E aí a gente começa a ter risco. Porque se essa doença tem, além da base imunológica, inflamatória, uma parte muito importante, intestinal, ela tem a parte básica que todo mundo conhece também, que é
estrogênio dependente, porque essa célula endometriótica faz tudo para que você tenha excesso de estrogênio. Ela também altera a aromatase, que é a enzima que vai converter a testosterona em estradiol, vai aumentar a quantidade de seu estradiol. Ela vai agir em outra enzima, a enzima que converte estradiol em estrona, que é o estradiol inativo. E aí vai ficar mais estradiol. Então ela age, ela é muito esperta. Não é um câncer, mas a ação dela e a progressão dela, né, a esperteza dessa célula, no meu ponto de vista, ela é muito esperta, é uma célula muito esperta. Então, a gente não pode dar chance para que essa doença progrida a partir do momento que você resolve fazer um tratamento totalmente natural. Você pode decidir com o seu médico, com o seu nutricionista, só que você tem que saber o risco, que não tem garantia que a doença não vai progredir, porque um dos pilares não está sendo, bloqueado, que é essa parte do estrogênio. E se você não tratar também o intestino, existem bactérias que fazem recircular o estrogênio. Então, o estrogênio que tinha que sair nas suas fezes, pela ação da beta-glucuronidase, vai recircular e vai aumentar mais ainda o estradiol na sua corrente sanguínea, correndo risco de piorar ainda mais a endometriose. Então, mulheres que optam por fazer o tratamento com progesterona natural micronizada, elas estão assumindo também o risco da doença progredir. Afinal, a célula de endometriose, não a célula endometrial, que é a normal, a célula de endometriose, o nicho endometriótico é resistente à progesterona. Então, quando a paciente toma progesterona, ela não está sendo bloqueada e a doença vai poder progredir também. É um risco. Você está afim de assumir esse risco com o seu médico? Você está disposta a assumir esse risco de repente aparecer um endometrioma de ovário, que é o cisto de endometriose no ovário? Se você tiver combinada com o seu médico, tudo ótimo. O combinado não sai caro, né? O que está tudo estabelecido não sai caro. E aí, por que as pessoas não querem hormônio sintético? Porque os hormônios sintéticos têm efeito colateral, sim. Mas ninguém queria ter endometriose, né, gente? Se fosse fácil. O problema é que a gente está cada vez com mais pacientes com endometriose. E endometriose profunda, endometriose mais grave. Então, assim, claro que a gente não quer hormônio sintético. O hormônio, né? O hormônio bioidêntico aparentemente é muito melhor. Mas não nesse caso da endometriose. Infelizmente, a paciente que tem endometriose, que está sofrendo, está com dor intensa, cólica intensa, dor na relação, fadiga, alterações urinárias, aquela barriga, né? Parece que tá grávida, acorda sem barriga, de noite já tá com barrigão, que é a distensão abdominal endobarriga, né? Que muita gente chama. Gente, claro que a gente não quer nenhum desses sintomas. Então, se a gente não fizer o bloqueio hormonal, né, a gente não consegue, né, tentar controlar, porque até com o hormônio a gente não tem certeza absoluta de nada, né? Mas pelo menos com o hormônio bloqueando, a gente tem um pouco mais, né, de tranquilidade e achar que aquela endometriose não está progredindo, desde que você esteja fazendo sua parte, né? Dieta, atividade física. Não adianta também só tomar o hormônio sintético e ter a vida louca, comer todos os industrializados do mundo, açúcar, um monte de bebida alcoólica, porque, né, a balança inflamação, desinflamação não vai
Ó, balança inflamação, ó, vai estar lá em cima. Você vai estar muito inflamada. Se você está muito inflamada, você vai ter mais dor, mais queixa. Então, as progestinas, que são as progesteronas sintéticas, é a grande base do tratamento da endometriose. O Dienogeste, que é o Alurene, a Lurax, Caliste. Ah, Michele, mas você não gosta, né, do Dienogeste? Eu não gosto de Dienogeste, porque o efeito colateral em relação à parte mental, para quem já tem ansiedade, depressão, é um risco muito alto da pessoa, ó, não ficar bem da cabeça. Além do libido, né? Cai o libido, tem pacientes que acabam engordando, mas em relação à doença em si, ele é super satisfatório em relação a controle de dor e controle do foco. Mas, quando a gente bota na balança, esse tipo de efeito colateral, eu prefiro não correr esse risco nas minhas pacientes. Mas, obviamente, não está errado usar o Dienogeste. A outra progestina, o Desogestrel, que é o Cerazete. Também é uma opção. Só que o Cerazete tem que, ser de reloginho. Se esquecer o horário, porque ele também é um anticoncepcional, né? Além de sangrar, você também corre o risco de engravidar. Então, isso também tem que pesar na balança. As pílulas anticoncepcionais combinadas, né, com estrogênio e progesterona sintética, tudo sintético, também podem ser usadas na endometriose. Claro que essas daí vêm outros riscos como, por exemplo, trombose. Então, a gente tem que sempre conversar com a paciente risco-benefício. Mas, por outro lado, essas pílulas são anticoncepcionais. Elas funcionam também como anticoncepcionais. Então, para uma mulher que deseja uma contracepção segura, e que não pode investir num hormônio que pode ser mais caro, o anticoncepcional vai funcionar por um bom tempo para essa mulher. A realidade do brasileiro, né, são realidades muito diferentes, né? Então, às vezes ela não pode comprar o suplemento, ela não pode pagar uma nutricionista, ela vai no médico do posto de saúde que vai passar a pílula anticoncepcional. Não está errado, mas as informações que a gente faz aqui nas redes sociais, o objetivo é que venha cada vez mais essa clareza mental, que existem opções com menos efeitos colaterais e que ela precisa fazer a parte dela. Por quê? Não precisa, não tem como pagar nutricionista. Você pode, né, controlar os industrializados, controlar sua alimentação e ter um resultado muito positivo, sem precisar, de repente, investir nesses profissionais, que para você pode ser que nesse momento não tenha como, e tudo bem. O que não pode é usar a pílula anticoncepcional, fazer tudo errado em relação à atividade física, dieta, estar com dor, continuar sintomática, continuar sofrendo, porque nenhuma mulher merece sofrer. Nenhuma mulher precisa continuar sofrendo com endometriose. Chega! Eu tô aqui sempre falando sobre endometriose porque para dar um basta, porque cólica não é normal, nunca foi normal, nunca será normal, entenda. Se a sua mãe falou que é normal, não é. Se seu médico falou que é normal, cólica, incapacitante, não é. Se seu marido não entende, manda esse vídeo para ele para entender sobre endometriose. Tem muito vídeo por aqui para você compartilhar com outras pessoas, com o seu chefe, que ele não entende sobre a sua cólica. Compartilhe o vídeo, as pessoas não sabem. Hoje, inclusive, eu estava dentro de um Uber e ele perguntou o que é endometriose? E eu parei e expliquei para ele porque como é importante o homem também entender sobre essa doença, porque só assim ele vai ter empatia pela sua namorada, pela sua esposa, que está sofrendo todo santo mês. E ele vai ajudar ela nesse processo, porque ele não vai trazer umas besteiras para casa, né? Um docinho, pedir um monte de comida, né? Cheio de açúcar. Ele vai ser um ator importante,
Mas quem decide sobre a sua vida, sobre a sua alimentação, né, sobre suas escolhas, é você. Você que tem endometriose. Não é, na verdade, nem seu marido, nem sua mãe, nem o profissional. Porque o profissional pode prescrever tudo de bom e do melhor e você não seguir a orientação. Então são escolhas, a vida é feita de escolhas. E você precisa, nesse Big Brother da sua vida, escolher você em primeiro lugar, investir na sua saúde, com escolhas como, por exemplo, comida de verdade, ao invés de alimento industrializado. E aí, outros hormônios que podem ser utilizados na endometriose é inclusive o Dilmirena. Ah, mas Michele, já vi um vídeo que você estava falando que não gosta de Dilmirena. Por quê? O Dilmirena está inclusive no guideline europeu como tratamento para endometriose. Só que ele não bloqueia o ovário. E aí, por isso que eu não gosto, porque eu já tive, inclusive, uma experiência dessa, uma paciente que apareceu com endometrioma de ovário usando Mirena. E é esse o risco. Quando a gente usa o Mirena, o ovário fica meio assim, ó, livre, leve e solto. Se ele quiser formar endometrioma, ele vai formar. E aí é um grande problema, né? Que a paciente achou que estava tratando, estava com um hormônio, que é um contraceptivo excelente, achando que estava tudo bem, só que daqui a pouco começou a sentir dor e era um endometrioma. E aí? Então isso precisa ser um alerta. O Dilmirena não bloqueia o ovário e tem risco de formar endometrioma. Mas não está errado usar, está inclusive no guideline. Agora, o outro hormônio que a gente tem também, atualmente até dado no SUS, é o Implanon, que também é uma progesterona sintética, que a gente bota no braço. É um implante da indústria farmacêutica que a gente coloca no braço. Então, muitas mulheres se dão bem com o Implanon, é um anticoncepcional muito eficiente, mas eu também não curto muito para minhas pacientes, porque uma grande maioria das mulheres fica pinga, e elas não aguentam ficar pingando. Algumas, quando fica tendo spotting, esse sangramento, inclusive tem cólica. Se tem dor, tá errado. Tratamento de endometriose, para falar que está sendo correto, a paciente não pode ficar tendo dor. Se está tendo dor, tem que mudar a rota. Essa rota não está boa para aquela mulher. E aí o outro hormônio que vocês já sabem, que eu falo muito por aqui, é a gestrinona. A gestrinona não é um hormônio novo, ela já tem mais de 40 anos. Ela é um hormônio da indústria farmacêutica. Tinha o nome de dimetrose. Inclusive, o comprimido era de 2,5 miligramas, que usava 2 vezes na semana por via oral. E dava super certo. Está no livro de ginecologia esse hormônio que se chama gestrinona. Só que eu também achava que ela foi tirada do mercado porque ela causava alterações nas enzimas hepáticas em algumas pacientes, porque tinha, ó, pela via oral, a primeira passagem hepática, aumentando o risco de alterar as enzimas hepáticas. Mas, para minha surpresa, eu tive uma informação na última semana que, na verdade, não foi bem isso a história que aconteceu. A história que aconteceu é que a mesma indústria farmacêutica que fabricava a dimetrose, a gestrinona, também começou a fabricar o análogo de GNRH, que, por exemplo, é o Zoladex, que é um medicamento de alto custo, que inclusive, né, desde aquela época já era fornecido no SUS, desde que preenchesse vários papéis, tinha todo um protocolo. Eu lembro que eu prescrevia o análogo de GNRH, e, na verdade, eu nem tive contato com a dimetrose, né, com a gestrinona. Quando era via oral, ela já tinha, quando eu me formei,
ela já não estava mais no mercado, então eu já conheci direto o análogo de NRH, que o custo é muito maior. Aí você pensa, a indústria vai ficar com uma pílula que é baratinha ou vai investir numa injeção que tem um alto custo? E aí a dimetrose foi embora. A dimetrose foi colocada no caixão. Só que o Dr. Elzimar Coutinho, que é muito famoso e já falecido, ele começou a estudar a gestrinona. Porque ele já falava, ele tem até livros falando que a menstruação é uma coisa inútil. Então ele já segurava essa bandeira que as mulheres não tinham que menstruar. Então ele tinha muitos estudos relacionados à suspensão da menstruação. Inclusive, ele fez um estudo há muitos anos atrás comparando a dimetrose, que é a gestrinona por via oral, com a gestrinona 2,5 miligramas também por via vaginal, 3 vezes por semana, e com a gestrinona implante hormonal silástico. Esse implante não é no braço. O implante hormonal de gestrinona silástico é no glúteo. Então ele mesmo foi o idealizador do implante de gestrinona nesse tubinho de silicone. E quando ele comparou os efeitos em relação à dor, o silástico foi muito melhor, mas a gestrinona por via oral, em relação ao percentual de mulheres que falaram que melhoraram da dor, foi 85%. A vaginal foi em segundo lugar e o silástico top 1 de melhora da queixa. E claro que os efeitos colaterais também por via oral foram maiores do que os efeitos colaterais pelo silástico. E quais são esses efeitos colaterais da gestrinona? Principalmente queda de cabelo, acne, crescimento de pelos. Mais raramente, engrossar a voz, crescimento do clitóris. Efeitos laboratoriais esperados e que não causa nenhum desespero. Diminuição do HDL, tá? Pode acontecer alterações das enzimas hepáticas e por isso a gente tem que ficar fazendo exame de sangue de 6 em 6 meses e alteração também do SHBG, que é o que a gente quer. A gente quer que baixe o SHBG e aí, como consequência, libera mais testosterona livre e aí tem o efeito colateral positivo da gestrinona, que é melhora do libido, melhora da disposição. Algumas mulheres relatam ganho de massa muscular, mas ela não é um hormônio com esse objetivo estético. Não existe chip da beleza, não existe isso. Pode ser da feiura no seu caso, então as pacientes têm que ser muito bem selecionadas, pacientes que já têm característica mais androgênica, isso é, já tem um pouco de acne, já tem história de queda de cabelo, vai ser um tiro no pé usar a gestrinona e ela, em vez de chip da beleza, ela vai achar que é o chip da feiura, vai ficar desesperada, vai te odiar, né? Se você for médico e estiver assistindo esse vídeo, e se você for paciente, não fique implorando pela gestrinona se você não tem indicação. É melhor não usar do que se arriscar. E aí essas pacientes, muitas vezes sobrepeso ou obesa, vão ter um efeito pior da gestrinona. Retenção de líquido, vai achar que engordou, na verdade não engordou, foi retenção de líquido, então você não foi uma paciente bem selecionada. Isso tudo, então, não é maldade, às vezes, do médico não querer deixar você usar a gestrinona. Ah, a doutora Michele fala tão bem da gestrinona, mas se você não tiver o perfil, pode ser um tiro no pé. Outra coisa é que se você começar a usar direto o implante, pode ser que você tenha muitos receptores para gestrinona e você tenha efeito colateral ruim. Na minha prática clínica, eu prefiro sempre testar a gestrinona pela via vaginal, mesmo que a paciente deseje a comodidade do implante, os efeitos mais positivos do implante, a gente tem que testar a via
vaginal da gestrinona para ver como aquele corpo, aquele ser humano vai responder à gestrinona. Se ela vai gostar, se ela vai ter efeito colateral ruim, que ela não vai tolerar, aí a gente não vai fazer o implante. Agora, se ela amar, ela merece. E se ela desejar, ela merece. A maioria das minhas pacientes continuam usando a gestrinona por via vaginal, até por causa do custo, né? É um investimento, o implante de gestrinona, é um investimento mais alto. Então, a paciente tem que poder investir também. Então, não são todas que vão poder. E tudo bem, a via vaginal dá super certo. Ah, Michele, e a via sublingual? É uma via que eu prescrevo, mas no final das contas, não existe estudo científico com a via sublingual. O estudo é com a via oral, é o estudo da época da dimetrose. Existem estudos cada vez mais recentes, já com os implantes, e agora, cada vez mais, teremos dados, teremos estudos. Não existe essa história de não ter estudo de gestrinona não, tá? Não existe. Existem muitos estudos, inclusive randomizados, duplo cego, com a gestrinona. Mas aí é mais fácil falar que não tem para você não passar, né? Porque tem colega em vários estados daqui do Brasil que não passam. E eu respeito todo mundo. Cada um tá no seu consultório, cada um tem a sua prescrição e a sua decisão. Mas para mim, o que importa é que existe estudo e que eu posso sim ajudar minhas pacientes de uma forma mais eficaz, mas, né, com esse olhar funcional integrativo, trazendo bem-estar e qualidade de vida para as minhas pacientes, porque eu não acredito que a gente possa usar um hormônio que vai deixar ela ansiosa e depressiva e que tá tudo bem. Não, para mim não está tudo bem usar o Dianogeste e a pessoa ficar pancada das ideias. Então, eu vou usar a gestrinona de uma forma selecionada para paciente selecionada, usando, inclusive, ativos, suplementos para evitar esses efeitos colaterais ruins da gestrinona em relação à pele, ao cabelo. É possível sim conseguir equilibrar isso e a paciente conseguir começar a viver, porque muitas mulheres com endometriose só sobrevivem de tanta dor, tanto sofrimento desde a adolescência, porque essa doença, gente, não aconteceu com os 45 anos, não. De vez em quando eu faço diagnóstico na paciente no climatério, que está já começando os sintomas do climatério. Não começou naquela hora. A endometriose começou desde a primeira menstruação. E ela provavelmente ficou falando para o médico ficou pedindo ultrassonografia transvaginal simples, não fez o diagnóstico, não, isso é normal, quando casar acaba, vai melhorar depois. E essa mulher nunca teve melhora. E foram anos de sofrimento. Então, por isso que eu tô aqui sempre com vocês aqui no canal, para ajudar, para esclarecer, para tirar suas dúvidas. Vocês podem deixar as dúvidas aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder. Eu estou, inclusive, nas outras redes sociais, com esse mesmo nome, que lá a gente consegue interagir ainda mais. E claro que agora eu vou pedir uma coisa para vocês, né? Se inscreve no canal para que esse conteúdo, o YouTube entenda que é um conteúdo de valor para chegar em outras mulheres. Compartilha esse vídeo em grupo de mulheres, em grupo de mães da escola, porque as adolescentes também não podem sofrer. Elas não merecem ficar sofrendo sem diagnóstico, sem tratamento, por anos, até de repente um diagnóstico com 30, 35, 40... no final das contas, por causa de uma infertilidade, porque não conseguiu engravidar. Então, esse movimento, né, do Março Amarelo é um movimento importante, mas aqui nessa rede social não é só em março que tem conteúdo de endometriose. Endometriose está aqui desde o princípio e continuará estando, porque eu sei que ainda tem muita gente que não faz a mínima ideia sobre essa doença e eu quero ajudar cada vez mais mulheres a pararem de sofrer, virar a chave, entender que sim,
é possível ter uma vida apesar da endometriose. Não se desespere, há sempre uma possibilidade de tratamento, uma luz no fim do túnel. Se não der certo vai para outro, peça uma segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, não desista. Não desista, porque agora a informação está muito acessível. Tanto na rede social, quanto inclusive no ChatGPT. Tudo isso que eu falei aqui, você pode procurar também no ChatGPT, que ele vai confirmar, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, ele vai confirmar, porque eu invisto muito em conhecimento, em cursos com frequência, pós-graduação, mentoria, e tudo isso eu não tirei da minha cabeça. Tudo isso foi baseado em artigos científicos, inclusive de aulas de outros colegas maravilhosos que eu sempre assisto. Porque a gente está aqui para crescer, para desenvolver, para evoluir, para aprender cada vez mais com outros profissionais. E por isso eu estou aqui para ensinar você, mulher que tem essa doença, a não ser enrolada, não ser deixada para segundo plano. Você é protagonista. Então você vai decidir sobre a sua saúde. Se você não gostar daquele tratamento, tente um outro profissional até você achar um que valorize, que te ouça, que te escute e que faça diferença na sua vida. Então, até o próximo vídeo e compartilhe esse vídeo.